Meus queridos companheiros, boa noite. Que Jesus, nosso mestre do amor, possa nos envolver em sua paz. Ao tempo de Jesus, a sinagoga era o local mais sagrado para o povo judeu. Ali o povo se reunia para os afazeres religiosos, adorações, mas era também um local onde o povo se reunia socialmente para discussões políticas. Era o núcleo social. Em torno da Torá, o livro sagrado do povo hebreu, eles estudavam as tradições deixadas por Moisés, que traduziam as leis divinas. Moisés, considerado o grande profeta, o grande legislador hebreu, legou para o povo toda uma tradição, leis, norteios, a fim de que aquele povo pudesse seguir. A frequência à sinagoga era um dever impostergável. Todos os homens e mulheres para lá deveriam se dirigir, ocupando os seus respectivos lugares. Era um imenso local, construído em local de destaque na cidade, para que o povo ali reunido pudessem ler as Escrituras. Sempre era escolhido alguém no meio do povo que pudesse fazer aquela leitura e ler as Escrituras sagradas da Torá. Era para aquele que lia uma grande honra. A Torá era escrita em pergaminhos, que naquele tempo eram chamados árvores da vida. Costurados, eles ficavam amarrados, e aquele que lia, folheando aquelas páginas, inundava de luz a todos os presentes. Por diversas vezes, Jesus, o mestre por excelência, estando naqueles templos religiosos, tomou dos escritos sagrados para poder fazer a leitura e também a sua interpretação. E ao abrir a sua boca, ele falava acerca das lições imortais. Ele conseguia retirar o espírito da letra para que o povo pudesse entender o cerne dos ensinamentos deixados por Moisés. Mas as criaturas humanas, que quase na totalidade viviam e ainda vivem apenas pelas aparências, procuravam seguir aquelas tradições ao pé da letra, e muitos criaram leis para seguir a Torá. Diversos direcionamentos que seguiam à risca, achando que se não cumprissem, Deus iria castigá-los. Dentre as tantas leis seguidas pelo povo judeu, uma delas era guardar o dia de sábado. No dia de sábado, o povo judeu ainda hoje o guarda em adoração. Mas naquela época eram instituídas leis que diziam que o povo podia e não podia fazer no sábado. Chegaram ao absurdo de estabelecer pesos que poderiam ser carregados pelo povo no dia de sábado. Qual o serviço que poderiam executar e aquele que não poderia. Eram as aparências vivenciadas pelo povo judeu, quando no interior ainda traziam tantos vícios e tantas imperfeições. Aquele era um sábado, quando Jesus chegou na sinagoga.
E naquele dia ele teve a oportunidade de ler a Escritura para falar à pequena multidão que ali se encontrava. Quando, ao acabar a sua preleção, ele notou que entre a multidão havia uma mulher encurvada, sabidamente naquele estado durante mais de 18 anos. Quando Jesus olha para ela, ele é tomado de íntima compaixão, porque ele percebe que aquela mulher estava encurvada há tantos e tantos anos, porque tinha consigo uma presença espiritual, que a Bíblia Sagrada nos chama de demônio, ou Satanás, que nada mais são do que os espíritos infelizes, ignorantes, perversos. E aquele estava ligado a ela há mais de 18 anos. Jesus foi tomado de misericórdia, de amor para com aquela mulher, e aproximando-se dela, ele estendeu a mão e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E no mesmo momento, aquele espírito que acompanhava aquela mulher se afastou, e a mulher voltou à posição ereta, voltou à posição normal do homem na terra, ficando muito feliz. Aquele momento foi grandioso, porque todos os homens e mulheres que estavam reunidos naquele dia na sinagoga conheciam aquela mulher, já haviam visto diversas vezes encurvada, andando pelas ruas da cidade. E os sacerdotes que estavam ali presentes, pequenos, que não conseguiam ver a grandeza do Mestre Jesus, levantaram-se para fazer as suas colocações. E o chefe da sinagoga, abrindo a sua boca, questionou aquela mulher e também aqueles que ali se encontravam. 6 dias durante a semana, todos vós tendes para vir buscar a cura, e viestes justamente no dia de sábado para serem curados. Era a pequenez da criatura humana, que quando não consegue realizar os fatos grandiosos, quando não consegue atingir os gigantes, querem derrubá-los, sob qualquer pretexto, sob qualquer contextualização. Era a astúcia, a hipocrisia daqueles que estavam ali reunidos. Jesus, no entanto, o médico das nossas almas, que a todos conhece intimamente, que sabe trazer o remédio para as nossas dores, que consegue nos dar a cura real, sabendo a técnica de correção, ele a utiliza devidamente com cada criatura. E olhando para aqueles que o reprovavam, ele disse: hipócritas. Aqueles sacerdotes do templo entreolharam-se, e ele então lhes perguntou: por acaso no dia de sábado vós não soltastes no campo o teu asno, o teu jumento, para que ele possa se alimentar, para que ele possa beber água? E diante do questionamento de Jesus, aqueles que eram os doutores da lei nada puderam dizer, porque diante da verdade somente o silêncio, não há contestação. E porque aqueles homens ficaram em silêncio, Jesus continuou: esta mulher é filha de Abraão.
ela está sob o jugo do Satanás há 18 anos. Não convém que hoje, sábado, quando ela nos procura, a soltemos. Em outras palavras, Jesus trazia reflexão para aqueles homens do que era mais importante: os animais ou as criaturas humanas. Porque nós somos pusilânimes. Quando é para atender aos nossos interesses, nós aceitamos. Mas quando é para atender aos interesses dos outros, nós colocamos os adendos. Nós justificamos. E Jesus, naquele instante, ele convida a reflexão dos sacerdotes do povo que estava ali reunido, que era necessário aproveitar aquela oportunidade em que a mulher que sofria encurvada pela influenciação de um espírito fosse liberta das amarras, das correntes, como eles faziam ao abrir o curral, deixando que os seus jumentos, seus asnos, as redes, pudessem sair para o pasto, a fim de beber água e também alimentar. A ação do bem, ela tem o seu momento. E ninguém nos determina. Quando nós não sabemos aproveitar a ação do bem, ela passa. E jamais retornará à nossa mão. Talvez teremos uma outra oportunidade como aquela, mas a que se foi, nós nunca mais a teremos novamente em nossa mão. 18 anos sob a ação fluídica, magnética de um espírito é muito tempo. E aquela mulher, numa linguagem simbólica, atingia a maioridade, 18 anos sob a influenciação daquele ser. E Jesus, então, liberta aquela escrava que sofria nas mãos do Espírito, e ela livre exultava, ficava feliz. A hora para aquela mulher encurvada havia chegado. Quisesse ou não quisessem aqueles homens, aqueles sacerdotes, aquele povo que desejava somente para si e nunca para os outros, e aqueles adversários, diante da fala de Jesus, eles ficam envergonhados. Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, no livro Trigo de Deus, fazendo alguns comentários acerca dessa cura da mulher encurvada em dia de sábado, ela vai nos dizer: haverá sempre um sábado de luz para todos nós. Haverá sempre o dia da nossa cura real. A partir do momento que nós desejarmos, que nós o fizermos por merecer, que nós tenhamos fé. Mas a nossa estrada evolutiva, muitos de nós estamos encurvados por tantas situações, por tantas dificuldades e problemas pelos quais nós passamos. Mas Jesus, na sua imensa sabedoria, quando Ele esteve conosco, Ele nos disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus foi o exemplo maior para todos nós, o mestre incomparável, o mestre do amor, veio à terra, descendo dos páramos da luz, para conviver conosco na ignorância, e Ele carregou a sua cruz. Mesmo sem ter débitos, Ele não tinha vícios, Ele não tinha imperfeições, mas Ele desde o pretório
Quando aqueles homens gritaram, crucifiquem-no, crucifiquem-no, ele colocou nos seus ombros a pesada cruz de 70 quilos, e pelas suas estreitas de pedras largas de Jerusalém, ele subiu até o Monte Gólgota, onde foi crucificado. Não em sacrifício, mas em holocausto de amor, para nos ensinar a carregar as nossas cruzes. E quando ele caiu pela primeira vez na Via Crucis, e as mulheres piedosas do Evangelho ali se encontravam chorando, ele teve a ocasião de dizer-lhes: não chorais por mim, chorais antes por vós, porque se fazem isto ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco. E no transcorrer da história nós vamos perceber que nós que somos aqueles ramos secos, vamos passar pelas nossas vicissitudes, vamos passar pelas nossas experiências cotidianas, que são as nossas cruzes, que devemos carregar, para podermos chegar ao nosso Monte Gólgota e encontrarmos a nossa libertação, a nossa plenitude. Mas além dos pesos naturais do caminho, aqueles pesos que surgem na nossa caminhada pelos compromissos assumidos no porvir, nós também encontramos aqueles pesos que criamos com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a nossa vivência. Quantas dificuldades e problemas procuramos com as nossas próprias mãos. São pesos criados por nós que aumentam ainda mais o peso da nossa cruz. E muitas vezes, encurvados, nós dizemos: não mereço. Por que Deus faz isso comigo? Eu não aguento a minha cruz. E conta-nos uma lenda antiga que um homem, quando nasceu, recebeu uma cruz para carregar. E durante muitos anos da sua vida, com a cruz pesada no seu ombro, ele percorreu a estrada da sua existência. Até que um dia, no caminho, ele encontrou com um companheiro de jornada que lhe disse: tua cruz está pesada? Pois faça como eu, corte um pedaço dela e ela ficará muito mais leve. O homem olhou espantado para o seu companheiro e disse: mas sim, faça e verá. E ele, exultante, tomou-lhe um serrote e cortou um pedaço da sua cruz. Agora estava mais aliviado, porque não havia descoberto antes a ferramenta para poder ter cortado um pedaço da sua cruz. E ele continuou a sua jornada, mas com o passar dos anos, ao quebrado pela idade, a velhice que chegava, as doenças, a cruz ficando um pouco mais pesada. E ele recordou-se do companheiro da estrada que lhe dissera: corte um pedaço da sua cruz, já que ele está muito pesada. E novamente ele foi e cortou mais um pedaço, para aliviar os seus ombros já machucados pelo caminho. E assim, durante a sua larga trajetória na terra, vez por outra, quando ele achava que a cruz estava pesada, ou pelo desânimo da estrada, o sol muito quente, as dificuldades naturais do caminho, ele cortava um pedaço da cruz. Até que um dia, a irmã Norte lhe convidou para que ele pudesse regressar ao mundo espiritual. E quando lá chegou, ele se deparou com o imenso abismo que estava à sua frente. Ele estava de um lado do monte e do outro lado estava a outra montanha, onde ele deveria residir para continuar a sua trajetória no mundo espiritual. Assustado, trazendo no seu ombro o pedaço da cruz que ele carregava,
Ele queria passar para o outro lado. Quando então ele percebeu que aqueles outros que também haviam falecido como ele, ao chegarem naquela montanha, pegavam a sua cruz e jogavam sobre o abismo. A cruz transformava-se na ponte para que pudesse atravessar para o outro lado. E ele, quando tomou da sua cruz e foi fazê-lo, percebeu que ela não dava passagem para o outro lado, porque havia cortado os pedaços da cruz. E então o seu anjo guardião e protetor lhe apareceu e disse: agora retorne, meu irmão. Retorne nos caminhos da vida, para que tu possas pegar os pedaços da cruz que deixou para trás, a fim de que possas transpor a tua vida espiritual, aquela que é eterna e que ninguém tira. Essa história lendária, ela nos mostra a realidade da nossa vida, quando nós somos convidados a carregar as nossas cruzes, sejam elas no contexto familiar, no trabalho, na nossa escola, na sociedade, ou mesmo no templo religioso. Mas se há os pesos naturais, se há os pesos que criamos com a nossa mente e com o nosso pensamento que nos deixam encurvados, nós também temos alguns pesos que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. São as influenciações espirituais que sofremos, daqueles espíritos que estão à nossa volta, que pela sintonia e afinidade vão nos influenciar no nosso dia a dia. Como a mulher encurvada do Evangelho, que durante 18 anos esteve sobre essa influência espiritual. No livro A Cura Real, este livro que estamos lançando na terceira semana espírita do Vale do Jequitinhonha, no capítulo que fala acerca desta cura, uma das 27 do Evangelho, a cura da mulher encurvada, Fritz Heine, o benfeitor espiritual, que faz a sua avaliação no contexto espiritual das curas de Jesus, ele vai escrever a mensagem intitulada Pesos e Contrapesos. E ele vai dizer que a mulher encurvada do Evangelho simboliza o quadro em que quase todos nós que nos encontramos encarnados na Terra passamos, após estabelecer os nossos contatos com o mundo espiritual. Quer queiramos ou não, os espíritos influenciam em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Influenciam positivamente ou negativamente, conforme as nossas escolhas, os nossos direcionamentos. E muitas vezes nós vamos abrindo o nosso campo mental de tal forma que essas influenciações, elas acabam por apresentar-se em enfermidades. Doenças que surgem no nosso corpo físico decorrentes dessas influenciações espirituais. E é necessário que nós modifiquemos a nossa vida, transformemos as nossas atitudes, criando uma ambiência mental diferente daquela que nós vivenciamos, para que nós consigamos nos curar realmente. Para que esse peso colocado sobre as nossas costas, que nos deixam encurvados, nos façam então levantar e prosseguir adiante, altaneiros, vencendo aquilo que a vida nos propôs, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O nosso companheiro Charles, que foi convidado pelo Dr. Fritz a fazer alguns comentários sobre as curas de Jesus,
Em sua mensagem falando sobre a mulher encurvada, intitulada Libertação Feminina, ele vai nos dizer que essa mulher encurvada do Evangelho, ela representa também todas as mulheres de ontem ou de hoje, que durante muito tempo estão encurvadas sob o jugo da sociedade, dos seus maridos, das conveniências sociais, dos afazeres domésticos e tantas outras situações que as impelem ao sofrimento. E à época de Jesus, essa situação era muito mais frequente, porque a mulher judia naquela época era considerada responsável pelo pecado do homem. E ela deveria viver sob o comando do marido. Quando o marido falecia, do filho mais velho. Quando não havia filho, do cunhado. Quando não havia pessoas da família sob o comando dos doutores da lei. A mulher não tinha condições de se manifestar em público. Não tinha opinião própria. Vivia da opinião dos seus maridos. E Jesus na história vai fazer a grande revolução. Porque Jesus é o único homem na história que vai modificar toda essa estrutura de pensamento, valorizando a mulher. E a presença feminina na vida de Jesus é notável. Porque no dia que ele é crucificado, onde estavam os homens? Todos eles fugiram. Somente João, o apóstolo amado de Jesus, e Simão o Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Os demais, todos fugiram. Ao lado dele estavam as mulheres piedosas do Evangelho. Sua mãe, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Marta e Maria, irmãos de Lázaro, Salomé, a mãe de João e Tiago Maior, Verônica, a mulher que enxugou o rosto de Jesus. Eram essas as mulheres que estavam ao lado do Nazareno nos momentos de dor e de sacrifício. Então é necessário nós percebermos que o Evangelho vem libertar as algemas também das mulheres, que muitas vezes estão encurvadas sob tantos pesos. Nós nos recordamos da história de Verônica, essa mulher dadivosa que na Via Crucis, quando Jesus caiu pela terceira vez, ajoelhou-se aos seus pés, ele que estava caído pelo peso da cruz, e tomando de um linho branco, ela levou ao rosto do mestre ensanguentado, e quando tirou, ali estava a face de Jesus. Exultante de alegria e de amor, Verônica levantou-se, estendeu um pano para aquela multidão, e em hebraico ela cantou: ó vós homens que transitam pelo caminho, atende, atende, atende a dor do nosso mestre, que a sua dor seja também a nossa dor. E Verônica, que segundo as tradições espirituais é a mulher hemorroísta, aquela mulher que sofreu um fluxo sanguíneo de 12 anos, que nenhum médico logrou curar, e que ela, ao tocar as vestes de Jesus, foi curada, era uma mulher encurvada por causa da sua doença, da sua enfermidade. Naquela época, a mulher, quando tinha um fluxo catamênico, ou quando tinha qualquer tipo de hemorragia, o dela era uma hemorragia hemorroidal,
era considerada impura. Qualquer pessoa que tocasse nela ficaria impuro. Ela saiu da convivência das pessoas, foi renegada pela família. E quando encontra a cura em Jesus, essa canga, esse peso que ela trazia nas costas, que era a sua enfermidade hemorrágica, ela consegue se libertar. E agora na Via Crucis, ela é agradecida a Jesus. E agora é ela quem tenta estancar o sangue que corre da sua face. Mas também nós nos recordamos de Madalena, a ex-meretriz de Magdala, quando ela, ao deparar-se com Jesus na casa de Simão Pedro, transforma a sua vida. Ela que houvera escolhido para a sua vida a prostituição, quando for empurrada pelas mãos de um homem que a levou para um bordel, em busca do amor, amando a sua moda, ela foi entregando-se cada vez mais. E agora deitava-se com os homens mais ricos de Israel. Recebera deles um palácio. Vivia em meio do ouro, do poder, da riqueza, mas não tinha o principal, o amor. E no dia que ela conhece Jesus, ela que havia adquirido para junto de si 7 espíritos que atormentavam no campo sexual, conseguiu sair do curvamento da prostituição, do sexo corrompido, para levantar-se altaneira e ser o maior exemplo de transformação moral que o Evangelho já nos ofereceu. Ela também foi uma das curas que Jesus trouxe, a cura real de Madalena, que se fez a sua entrega total ao Evangelho de Jesus. E a altaneira, agora ereta diante da vida, não mais com a consciência de culpa da prostituição. Os homens viraram as costas para ela. Os próprios apóstolos de Jesus não deixaram que ela os acompanhasse, temendo que os homens iriam dizer. E ela vai para o Vale dos Leprosos, onde moravam os imundos, para falar de Jesus. E durante 10 anos ali permaneceu, cantando o Evangelho do Mestre, até que se contamina com a doença e torna-se também uma leprosa. Madalena vai ver a sua beleza ser carcomida pela dor. Os olhos azuis da cor do céu dariam lugar ao tracoma e glaucoma. O pus que saía dos seus olhos, o nariz aquilino, deu lugar às fossas nasais. A sua pele com contornos maravilhosos deram lugar às feridas pútridas. E certo dia, quando ela descobre que estava leprosa, ela sobe no monte de Gelboé e naquela tarde diz aos seus irmãos: nós, os leprosos, somos amados de Deus. Eu resgatarei na carne aquilo que na carne eu cometi. E a cura de Madalena se dá nesse instante, a cura real, que é uma cura diferente. Porque quando todos os homens e mulheres daquela época queriam a cura da paralisia, da surdez, da mudez, ela encontrava a cura na doença. De um corpo saudável, ela passa a ter um corpo enfermiço, marcado pela lepra, e ela é curada verdadeiramente no seu interior. Havia deixado para trás o encurvamento. Havia tornado-se uma servidora de Jesus. Mas no Evangelho de Jesus, nós também nos recordamos de Joana de Cusa, aquela mulher que era casada com Cusa,
o intendente de Herodes, um homem dissoluto, que vivia envolto em prazeres, bebidas alcoólicas, mulheres, vivia nas tabernas, e quantas vezes chegava em casa embriagado, e Joana já não suportava mais. Ela estava encurvada pela dor de ver o seu marido se chafurdar na lama, e por mais que dissesse, ele não lhe dava ouvidos. E no dia que Joana escutou Jesus pela primeira vez, ela compreendeu que aquele mestre trazia a mensagem da libertação. Ela compreendeu que aquele Jesus de Nazaré, ele trazia a cura real para as criaturas humanas. E certo dia, na casa de Simão Pedro, aquela mulher ajoelhada aos pés de Jesus vai lhe dizer: Senhor, eu te amo tanto. Eu gostaria de te pedir para seguir os seus passos. Eu quero deixar o meu marido para acompanhar os teus passos onde quer que tu estejas. Tu me permites, Senhor, acompanhar-te. E Jesus, entrelaçando as suas mãos nas mãos de Joana, ele vai lhe dizer: Joana, tu me amas? Ah, Senhor, como eu te amo. Joana, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Eu seria capaz de dar a minha vida por ti. Se tu me amas, Joana, volta e ama ao teu marido Cusa. Se tu me amas, volta para a tua casa e leva a sua cruz até o fim. Porque eu não vim ao mundo para aqueles que são saudáveis. Eu vim para aqueles que são doentes. Eu não vim ao mundo para aqueles que são felizes, mas para os que são desditosos. Tu estás recurvada pelas atitudes do teu marido, pois volta e o ame ainda mais. Joana sai dali, refeita pelas palavras de Jesus, e vai deixar aquele peso para trás. Vai se levantar altaneira e provar o seu amor a Jesus, estando ao lado do seu marido, que continuou do mesmo jeito. Continuou bebendo, continuou tendo relacionamentos extraconjugais, até perder toda a fortuna, deixar Joana na rua da amargura e da miséria e falecer, deixando-a com 2 filhos para educar. E ela vai trabalhar na casa das patrícias romanas como serva para trazer alimento para os seus filhos, e vai testemunhar o amor de Jesus sendo queimada viva na fogueira, libertando das suas amarras. Quando o fogo a consumia ali no madeiro, depois de ver o seu filho queimado, o soldado, com desdém, nos esgares daqueles que não têm consciência, disse-lhe: o teu mestre te ensinou apenas a morrer. E ela, buscando forças dentro do seu ser, lhe disse: não apenas a morrer, mas também a te amar e a te perdoar. E essa mulher extraordinária, Joana de Cusa, é hoje Joana de Ângeles, a mensageira que pelas mãos de Divaldo Pereira Franco tem nos trazido tantas mensagens. O Evangelho de Jesus é rico em exemplos de mulheres que se levantaram, deixaram de serem curvadas diante do mundo para, curadas, estabelecerem contato com o mais alto. Quem de nós não se recorda do dia que Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro pela primeira vez?
Marta, sob o peso dos afazeres domésticos, ela queria preparar a casa, preparar o alimento. Ela queria arrumar as camas para aqueles homens que dormiriam na sua casa naquela noite. E quando estava nos afazeres domésticos, correndo de um lado para outro, enquanto os homens conversavam na sala, ela percebeu que estava sozinha. Onde estava sua irmã Maria, que não auxiliava naqueles afazeres domésticos? E ela chega na sala, e lá está sua irmã, assentada aos pés de Jesus. Marta, com a sua impetuosidade, encurvada ainda pelas questões externas, desejosa de limpar a casa para bem servir, aproxima-se de Jesus e lhe diz: Mestre, estou atarefada, tenho que preparar tantas coisas para bem o receber. Manda Maria ir me ajudar. Ela se encontra aí assentada com o Senhor. E Jesus, olhando para Marta, lhe diz: Marta, Marta, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Marta cai dentro de si e percebe que aquelas transformações que ela fazia na casa para receber os convidados era positiva. Nós nos alegramos quando recebemos visitas em nosso lar. Mas antes do que as coisas exteriores, era necessário naquele momento que ela desse lugar às coisas interiores. Então, no Evangelho de Jesus, Marta, Maria, Verônica, Madalena, Maria de Jerusalém, a mãe de Marcos, Salomé e tantas outras, que no anonimato não se mostraram, elas são todas representantes de uma casta. São todas representantes de mulheres, para que no transcorrer da história, cada uma pudesse também vencer a si mesma, deixando para trás o peso para se tornar ereta. O Evangelho de Jesus é um convite para que nós busquemos a cura real. Essas mulheres notáveis nos deram o exemplo da determinação, da vontade de saírem daquela condição para uma melhor. E quando Jesus compara a mulher com a res, com o asno e com o jumento, não é de forma pejorativa. É para demonstrar que muitas vezes, principalmente naquela época, nós valorizamos muito mais os animais do que as criaturas humanas. Quantas pessoas da transferência psicológica fazem com os animais aquilo que não tem coragem de fazer com os seres humanos. Dão alimentação aos animais de estimação, o que não dariam para aquele que batia a porta com fome. É necessário nós reavaliarmos as nossas posturas. E aqueles sacerdotes do templo fizeram, quando Jesus lhes disse que eles no sábado soltavam o asno para andar no pasto. E porque ele não podia salvar aquela mulher que estava presa nas influenciações espirituais. Fritz Schein, do livro A Cura Real, ele vai nos dizer que muitas vezes nós criamos crenças sem fundamentos. E que muitas vezes nós estabelecemos diretrizes para atender aos nossos interesses pessoais. Mas que as leis divinas estão presentes no mundo para nos nortear. Quer queiramos ou não, estamos subjugados a ela. Não havia necessidade de existir no mundo tantas leis humanas. Elas existem porque nós ainda não descobrimos o valor que têm as leis de Deus, que são imutáveis, são perfeitas e existem
para que nós possamos seguir o nosso caminho, para que nós possamos encontrar a nossa plenitude e a nossa redenção. Cabe a cada um de nós, inseridos dentro da sociedade, fazermos a nossa trajetória evolutiva, buscando deixar de lado os nossos pesos que criamos pela mente, vivenciando os pesos que realmente são necessários para a nossa caminhada e estabelecendo a nossa vinculação com o mais alto, para que o auxílio sempre venha, para que Jesus, conforme fez com a mulher encurvada na sinagoga, possa estabelecer essa expulsão simbólica do Espírito que nos acompanha. Porque essa expulsão, ela se faz através da nossa transformação. A partir do momento em que modificamos a nossa vida, nós oferecemos condições para que o mais alto possa auxiliar ainda mais, possa acender a sua mão, estender a sua mão, para que nós nos levantemos e prossigamos adiante. Durante esse trabalho, quando nós preparávamos as palestras para a divulgação das curas de Jesus, o Espírito Maria Dolores, que quando na Terra encarnada foi poeta, ela pôde trazer pela mediunidade intuitiva do nosso companheiro Charles mensagens falando acerca das curas de Jesus. E dentre todas essas curas que estamos falando durante toda essa semana, nas diversas cidades pelas quais nós passamos, sobre a mulher encurvada, Maria Dolores vai escrever: libertação espiritual. Naquela tarde em Cafarnaum, Jesus iluminava a sinagoga. Entre escribas e fariseus, deitava as ilusões fora. E diante de uma mulher que à margem sofria calada, o rabi estendeu a mão e soergueu aquela encurvada. Tantos anos, tantas dores, de olhos fitando o chão, era escrava dos maus pendores, sob o guante da dominação. Pobre mulher socorrida pelas doces mãos do Mestre, para sair dali soerguida como filha do reino celeste. Quantas foram aquelas mulheres que venceram seus desafios? A elas os testemunhos, aos homens terror e arrepios. O Mestre naquela tarde realizava mais uma cura. Em nome da liberdade, corrigia na enferma a postura. A mulher, pela força do amor, ficara endireitada sob o bálsamo do bom pastor, sairia dali libertada. Resmungos se fizeram ouvir. Jesus não se fez de rogado. Para os chefes da sinagoga, não se podia curar no sábado. O Mestre então indagou: recorramos ao discernimento. Qual de vós nunca soltou no sábado o seu jumento? Se há no dia sagrado alforria ao boi manso, dou à mulher neste dia seu merecido descanso. Caminha 18 anos sob o ódio do desencarnado, santifiquei nosso sábado quando aliviei o seu fardo. Meu Pai é amor e justiça, liberdade é submissão. Escuta a voz da verdade, sem caridade, sem salvação. Maria Dolores. Que Jesus, o nosso Mestre do amor, possa nos envolver em vibrações de amor e de paz, a fim de que nós possamos encontrar no nosso dia a dia